hoje a gente vai continuar ainda dentro das neoplasias. Especificamente, nós vamos conhecer os determinantes, né, moleculares do câncer. Então, a gente vai compreender as suas bases moleculares. Então, hoje não é muita coisa, mas ao mesmo tempo é muita coisa, né? Então, nós vamos ver os determinantes associados à autossuficiência do crescimento, ou seja, da proliferação, e também a característica dos tumores, né, das neoplasias, da insensibilidade a inibidores de crescimento. Então, na aula passada, só para vocês recordarem do que a gente falou, né? Nós vimos que o câncer ele tem uma associação direta com alterações genéticas, né? Então, os cânceres têm como características fundamentais serem um distúrbio genético causado por mutações do DNA. Assim, o câncer é, na sua raiz, uma doença genética. E nós vimos que nós temos 4 grupos principais de genes envolvidos nesses processos mutagênicos. Nós temos os genes que regulam a apoptose, né? Que quando eles têm alguma alteração, a célula é impedida de seguir para a morte celular programada, portanto, mantém a sobrevivência, favorece a proliferação, né? Portanto, a neoplasia. Nós temos aqueles genes que regulam a interação da célula tumoral com as demais células, que quando estão mutados vão impedir que aquela célula problema, né? Aquela célula tumoral seja reconhecida pelas células do sistema imune. Nós temos os oncogenes que a gente já tem dentro do nosso genoma na forma de proto-oncogenes e dependendo de uma superexpressão ou outra mutação, vai aí se converter em um oncogene que favorece a proliferação de células neoplásicas, gerando, né, o tumor neoplásico. E temos ainda os genes supressores de tumor, que tem aqueles 2 grupinhos que vão ou impedir que a morte celular programada aconteça, né, a apoptose, ou vão impedir a proliferação, mas quando eles estão mutados, isso se inverte. Portanto, a célula neoplásica ela vai aí se proliferar. E como é que acontecem as alterações desses genes? Nós temos as mutações condutoras e passageiras que a gente viu, e temos também, obviamente, modificações epigenéticas diretamente no DNA do indivíduo. Essas mutações condutoras e passageiras, nós vimos alguns tipos de mutações pontuais, a aneuploidia, né, que é a alteração do número dos cromossomos. Nós vimos os rearranjos genéticos, ou também chamado de translocação, que era quando um fragmento, um pedaço do cromossomo trocava de local com outro. Deleções, que era perda de pedaços de cromossomos, ou até mesmo de um único nucleotídeo. Vimos a amplificação de genes, que é quando a gente acumula várias cópias de um mesmo gene, tá? Sejam eles naquele formato livre, né? Que mesmo assim conseguia codificar o oncogene, ou quando ele vai mesmo se acumulando dentro do cromossomo, e o cromossomo vai crescendo ali pelo número de cópias daqueles genes que se acumulam. E o último que a gente viu foi os microRNAs, que tem aquela capacidade, né? A função deles é regular a transcrição gênica. Ele pode fazer isso de forma uma regulação positiva ou negativa. Dependendo da regulação independente, esse microRNA nas células neoplásicas, ele vai favorecer com que ela se prolifere, tá? Então aqui a gente vai detalhar um pouquinho dos genes que a gente viu lá na aula passada. Então a gente discutiu a mutação da RB, da P53, né? Em quais elas se enquadravam dentro dessas mutações condutoras, mas a gente não detalhou o mecanismo de cada um. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então as bases moleculares da neoplasia são fundamentais para compreendê-la como um todo. Então inicialmente, para que surja um tumor é necessário que ocorra o quê? Uma alteração genética, uma mutação, que foi o que a gente viu lá nas etapas, que é a transformação maligna, né? Que não necessariamente está associada a um tumor maligno, certo? Mas para que a célula seja neoplásica, ela precisa passar por uma mutação. Essa mutação, ela precisa ser não letal, obviamente, porque se for uma mutação letal, a célula não vai se propagar, ela vai morrer, né? E ela pode ou não alterar a função da célula, né? Quanto mais alterar a função da célula, mais potencial de malignidade tem essa mutação. Quanto menos alterar, menor. Portanto, pode indicar aí uma neoplasia benigna, porque a gente mantém certa funcionalidade dentro daquela célula neoplásica. Mas a mutação, obviamente, se é distinto do que é o original, o padrão, nós vamos alterar alguma característica. Então, essa característica vai ser mais importante se essa alteração for em genes da regulação do ciclo celular,
Não sei se vocês detalharam isso aqui, mas é para terem visto, né, anteriormente, as etapas do ciclo celular, né, os seus pontos de checagem, de verificação. Então, vocês sabem que nós temos proteínas essenciais para esse processo, que são as ciclinas, as quinases dependentes de ciclinas, que ficam fosforilando, desfosforilando, né? E tem também outra proteína que é muito importante na regulação do ciclo celular, que é a proteína RB. Além desses genes envolvidos na regulação do ciclo celular, por que eles vão ser importantes? Se eles regulam o ciclo celular, eles regulam quando a célula entra em mitose, em divisão, exatamente. Então, além desses aqui, tá direto, não tá conectando. Se ele não conectar, vai descarregar já. Eu dei uma apertada aí, melhorou, mas não tá dando certo não. Então, a gente tem aqui os genes da regulação do ciclo celular, certo? Mas a gente também tem genes de reparo relacionados a isso, certo? Por quê? Porque se eu tenho alguma mutação, algum erro acontecendo, uma célula em condições fisiológicas, se ela está normal, o que é que vai acontecer? Ela reconhece que tem um erro e ela não permite que se progrida para as outras fases do ciclo celular. Se for uma célula neoplásica, o que é que acontece? O gene supressor de tumor que realiza ali a identificação e desencadeia o reparo do dano, ele não vai reconhecer, ele não vai fazer nada, a célula progride para as demais etapas do ciclo celular, portanto se divide e aí vai se proliferando de forma indefinida. Característica das neoplasias, né? Então tudo isso, essas características de genes relacionados à regulação do ciclo celular e de reparo são os que mais favorecem a proliferação das células, ok? De modo que a alteração nos fatores que controlam a divisão favorece que essas células sofram expansão clonal, né, uma proliferação, uma multiplicação, o que permite que outras mutações vão se acumulando, que foi o que a gente viu na aula passada. Uma célula neoplásica, ela precisa passar por essa primeira mutação, essa primeira transformação maligna. Mas quando ela vai se multiplicando, o que é que a gente tem a tendência de ir acontecendo? O acúmulo de mutações pela progressão tumoral, né? Que são justamente mutações tanto condutoras como passageiras. Então vão se acumulando, porque as células que vão se multiplicar, elas têm uma tendência maior a passar por processos de mutação. Isso é células normais da pele, né? Em condições fisiológicas, células estomacais que estão sempre se proliferando, elas têm essa tendência maior. Só que nós também temos os mecanismos de controle para deter essa ocorrência de mutações exacerbadas. Na célula neoplástica a gente perdeu esse controle, ok? Então isso vai aumentando a concentração dessas mutações, vai acontecendo a progressão tumoral e aí a gente tem mutações que vão favorecer a angiogênese, né, para ter a formação dos vasos sanguíneos que ajudam na manutenção desse tumor, vai favorecer a metástase, invasão. Então, a ocorrência de eventos progressivos, tanto fenotípicos quanto genéticos. Por que eu me refiro a genotípicos e genéticos? A mutação é a nível genético, mas cada mutação que vai acontecendo na progressão tumoral, ela vai me dar um fenótipo distinto, certo? Então, os principais genes de regulação afetados são os proto-oncogenes, que a gente já viu, ativados quando a célula entra no ciclo celular, e na neoplasia são ativados constitutivamente, né? Então, aquele processo que a gente viu anteriormente na aula passada, genética tumoral de superexpressão, um gene que normalmente não seria muito expresso, mas devido à mutação, ele vai lá para um promotor hiperativo e ele fica sendo expresso constantemente. Dessa forma, a superexpressão ele deixa de ser um proto-oncogene e passa a ser um oncogene, tá? Enquanto os genes supressores de tumor, os genes de reparo do DNA, os genes indutores da apoptose, né, que vão identificar erros no DNA, seja antes da replicação, após a replicação, eles vão atuar fazendo o reparo desses erros. Quando esses são afetados, eles perdem a sua funcionalidade. Então, eles nem reconhecem mais erros, ou se reconhece, se a P53 está funcionando, por exemplo, mas eu tenho mutações nos genes de reparo, que são ativados por ela também, eles não vão conseguir reparar. E aí se propaga aquele erro no DNA, tá bom? Então, deixa eu só marcar aqui. Então, os mecanismos que estão envolvidos na formação da neoplasia são vários, né? Então, é muito importante conhecer esses mecanismos, porque os tratamentos estão diretamente associados aos mecanismos,
ok? Se eu tenho uma célula que ela tem uma capacidade de proliferação muito grande, ou seja, as mutações foram ali para favorecer a ocorrência constante de ciclinas, CDKs, que ativam sempre o ciclo celular, o meu alvo é principalmente a proliferação das células. Eu quero matar essas células que se multiplicam muito rapidamente, ok? Então, isso aqui contribui muito à compreensão, né, das características genéticas de cada tipo de câncer, contribui muito para o tratamento ser mais eficaz. Então, o primeiro determinante que a gente pode destacar é a capacidade de autossinalização ou autossuficiência para a proliferação celular, né? Então, a célula neoplásica muitas vezes tem como característica conseguir se proliferar sem depender de um fator de crescimento, tá? Ela não precisa de um sinal para desencadear a sua divisão, ela mesma já consegue aí desencadear a divisão celular. Além disso, temos a insensibilidade a inibidores de crescimento. Muitas vezes, células, por exemplo, da pele, do estômago, elas têm uma frequência, né, de fatores de crescimento endoteliais, epiteliais constantes. Então, está sempre se proliferando, só que chega a determinado momento, quando eu não preciso mais da proliferação, que eu recebo o sinal de inibidores de crescimento. Células normais, no momento em que se liga ao inibidor, cessa a proliferação, ou seja, a divisão, portanto, o crescimento. As células neoplásicas, elas têm uma insensibilidade a esses inibidores. Então, por mais que eles sejam secretados, ela não responde a eles. Então, ela não cessa, ela não para o crescimento. Nós temos a alteração do metabolismo celular. Então, tem uma característica muito comum dessa alteração metabólica nas células neoplásicas, que é o efeito de Warburg, tá? Que é o indivíduo, a célula, né? Perdão, o indivíduo é ótimo. A célula neoplásica, ela tem oxigênio disponível, o oxigênio está chegando na célula, mas em vez dela desencadear a respiração aeróbica, que vai até lá a cadeia transportadora de elétrons, ela prefere realizar a fermentação. Por quê? Porque nesse processo a gente gera os intermediários metabólicos, que ela utiliza para se dividir. Porque vocês sabem que para uma célula se dividir, ela precisa duplicar, não é só o material genético, não. Ela precisa multiplicar todos os componentes celulares. Então, para isso, ela vai precisar de metabólitos para formar essas macromoléculas e essas estruturas celulares. Então, ela prefere a fermentação porque vai fornecer mais subsídios para ela montar essas estruturas e essas moléculas para a sua divisão. Além disso... Oi? Os metabólicos para formar DNA e RNA... DNA, RNA, membrana de organelas, né? Tem que duplicar tudo. Então, proteína, tudo tem que estar duplicado. Então, ela usa esses intermediários metabólicos para conseguir fazer isso, certo? Nós temos potencial de invasão e metástase. Muitas células neoplásicas têm a capacidade de secretar enzimas que começam a degradar ali o colágeno dos tecidos ao redor e aí consegue invadir esse tecido por conta da secreção dessas enzimas. Nós temos capacidade de evadir a apoptose, né? A célula até ela sinaliza que ela precisa ser eliminada, que ela está com algum problema, mas a célula neoplásica tem mutações que permitem que ela sobreviva, né? Que é levada essa apoptose como? Mutações que fazem com que ela expresse constantemente elevadas concentrações de proteínas antiapoptóticas. Então, ela não entra em apoptose. Por mais que venha um sinal ali, ela não entra em apoptose, porque as antiapoptóticas estão numa concentração muito elevada. E a gente viu lá naquela aula do início da apoptose que a gente precisa ter o equilíbrio. Quando uma suplanta é que acontece a apoptose. Se a outra está sempre acima, não vai acontecer, certo? Capacidade de evasão do sistema imune. Então, algumas células neoplásicas, elas sofrem mutações em receptores de membrana, né, que não vão conseguir interagir com as moléculas do nosso sistema imune por conta dessas mutações. O clássico exemplo, o principal, são alterações que as células neoplásicas têm através das suas mutações, né, que alteram a estrutura do MHC. Então, essa mutação ela acontece principalmente na cadeia beta, né? Então, essa alteração faz com que ela expresse na membrana esse MHC alterado, mas ele está expressando lá na membrana um antígeno. Só que ele não vai ser reconhecido por quê? Porque nós temos a restrição ao MHC do TCR. Então, as células T não reconhecem. No entanto, uma célula NK poderia vir, né? E tentar reconhecer, mas ela não vai reconhecer por quê? Porque ele está lá. Ele não é inexistente como acontece no caso dos vírus que a gente viu, que ele faz com que o MHC não seja expresso. Ele expressa, só que ele expressa com estrutura distinta. E aí nem o linfócito T reconhece, nem essas outras células do sistema imune reconhecem, tá?
Temos a característica das células neoplásicas também da imortalidade, que é nós envelhecemos por quê? Porque à medida que nós vamos replicando, né, nós vamos perdendo os nossos telômeros, né? E as células neoplásicas sofrem mutações que fazem com que elas tenham uma telomerase. Então, apesar delas se proliferarem, se dividirem de forma descontrolada, a cada divisão elas não perdem os seus telômeros, porque elas têm a sua telomerase lá sintetizando direto. Então, é como se ela fosse imortal, mas isso é devido à presença da telomerase, certo? E, além disso, algumas possuem, né, as mutações que favorecem a ocorrência da angiogênese, que a gente viu na aula anterior, que a gente precisa do estroma, né, a matriz extracelular e também dos vasos sanguíneos para sustentar esse tumor, as células desse tumor nutri-lo, ok? Então, vamos lá. Então, hoje, né, então tem todas essas características que eu mencionei, né, o escape do sistema imune, as capacidades de imortalidade, processo inflamatório desencadeado, ativação da invasão ou metástase pela secreção de enzimas, instabilidade genômica, indução da angiogênese, resistência à morte celular, que é a mesma coisa da evasão da apoptose, né, por conta da secreção das proteínas antiapoptóticas, energia celular desregulada, que é a alteração do metabolismo, lá o efeito de Warburg, tá? Mas nós hoje vamos ver esses dois aspectos aqui, ó. Sustentação da sinalização de proliferação, tá? Que é a capacidade que essas células neoplásicas têm de permanecer se proliferando, delas mesmas conseguirem ativar a entrada no ciclo celular constantemente. E o segundo é a capacidade de evadir dos supressores de crescimento, que está relacionada à insensibilidade aos inibidores de crescimento, tá? Então nós vamos determinar, né? Nós vamos falar só desses dois. Porque os outros vocês já viram com Priscila, tá? Então, vamos começar com a autossuficiência de proliferação. Então, a autossuficiência de proliferação das células cancerosas geralmente é fruto de mutações de ganho de função que convertem proto-oncogenes em oncogenes. Normal, né? Isso aí vocês já sabem. Então, os oncogenes codificam proteínas chamadas oncoproteínas que vão promover o crescimento celular, mesmo na ausência de sinais de promoção de crescimento. Em condições fisiológicas, como é que é ativada a proliferação de uma célula, né? Pele, estômago, que eu mencionei anteriormente. O que é que acontece? Primeiro, a gente precisa ter a ligação de um fator de crescimento a um receptor específico na membrana. Então, nós temos o fator de crescimento de células epiteliais, que vai se ligar aqui às células da pele e vai desencadear a sua proliferação para a gente manter essa renovação da nossa pele. Então, primeiro eu preciso que aconteça essa ligação desse fator de crescimento. A partir do momento que interagir o fator de crescimento com o seu receptor, o que é que acontece? Vai ter uma ativação transitória e limitada desse receptor do fator de crescimento, que por sua vez vai ativar várias proteínas transdutoras de sinal dentro da célula, ou seja, a cascata intracelular de sinalização, ok? Quando chega essa cascata de sinalização, vai ter a transmissão do sinal traduzido através do citossol para o núcleo, por meio dos segundos mensageiros ou por uma cascata de moléculas de transdução do sinal. Então, chegou o fator de crescimento, se ligou ao receptor, desencadeou uma cascata intracelular dentro do citoplasma. Essa cascata no citoplasma chegou lá no núcleo para mandar o sinal dentro do núcleo, ok? Depois disso, chegou lá no núcleo, o que é que vai acontecer? Vai induzir e ativar fatores reguladores nucleares que iniciam e regulam a transcrição do DNA, a biossíntese de outros componentes celulares que são necessários para a divisão celular. E aí é que a gente começa o quê? Qual é o objetivo dessa etapa? Duplicar o conteúdo. Ah, professora, mas você falou transcrição do DNA. Se eu vou iniciar o processo de divisão celular, eu vou precisar daquelas enzimas, proteínas relacionadas ao processo de divisão celular. Como quais? DNA polimerase, que vai fazer a replicação, mas mais relacionado ao ciclo celular. Quais eram que ele vai começar a secretar? A gente falou lá no começo. Ciclinas e quinases dependentes de ciclinas, RB, P53, aquelas que estão ativas no processo do ciclo celular, certo? E começa também, obviamente, a duplicar o conteúdo intracelular.
E aí, isso acontecendo, vai haver a entrada e a progressão da célula no ciclo celular, resultando na divisão celular. Obviamente, passando por todos os pontos de checagem, de restrição e tudo mais, ok? Isso é o que acontece em condições fisiológicas, normais, né? Então, a gente tem aqui, chegou o fator ambiente extracelular favorável, é o quê? Um fator de crescimento que chegou ali e se ligou. Então, ele sinalizou dentro do citoplasma, depois transduziu esse sinal para dentro do núcleo e aí começou a ativar, né, a secreção dessas ciclinas e quinases dependentes de ciclinas principalmente. A célula entrou dentro da fase G1 do ciclo celular. Começa o crescimento, a duplicação de organelas, de conteúdo, tá? Isso é antes da replicação. Então, vai prosseguindo aqui, ó, a replicação do conteúdo intracelular nessa fase G1. Entre G1, para que ela siga para a próxima fase, que é a fase S de replicação, ela passa por um ponto de checagem, o ponto de restrição. Tá? Tem várias moléculas envolvidas no ponto de restrição para ver se está tudo certo, se o conteúdo celular duplicou mesmo, se houve ali a duplicação de centríolos, se já tem tudo para formar o fuso, já tem proteína suficiente para formar o fuso mitótico. Então tem todas essas checagens, mas uma das checagens importantes é a ação da P53. Então a proteína P53 ela atua principalmente antes de entrar na fase de replicação. O que é que ela faz? Ela pega esse DNA que vai ser replicado e ela vai olhando. Vocês lembram que eu falei na aula passada que a gente tem todas aquelas características epigenéticas de acetilação, desacetilação, metilação, né, dupla ou tripla, que vão ativar ou inativar a expressão de genes? Mas vocês lembram que no final eu também falei que está relacionado ao epigenoma, né, a epigenética, uma metilação de uma das fitas do DNA no processo de quê? De replicação. Por que se replica, por que se metila uma das fitas do DNA que eu falei? Para que no processo de replicação possa se checar se tá tudo correto, né? Então eu tenho que ter a fita molde replicada para saber se aquela que replicou tá toda correta, com todos os nucleotídeos pareados certinhos. Então a P53 ela pega isso aí e ela vai checando se aquelas metilações estão todas corretas. Se não estiver correta, a P53 ela atua ativando a expressão de genes de reparo, para reparar o DNA antes que ele seja replicado, tá? Então tá tudo certo aqui? Checou, ponto de restrição, P53, as demais moléculas, tá tudo ok? Entra na fase de replicação. Replicou o DNA, vai seguir para a fase G2M. E aqui na transição de G2 para M, que é de mitose em si, né? A gente tem outro ponto de checagem, que a P53 também contribui. Para checar o que agora? Aqui ela checa se o DNA bruto tá todo ok. Aqui nessa fase ela vai checar o quê? Se a replicação foi feita de forma correta, tá? Então, por que a principal função dela não é aqui, inicialmente? Porque dentro do processo de replicação nós temos a enzima DNA polimerase, que ela tem uma capacidade de edição. A cada 3 nucleotídeos que ela coloca, ela volta para trás e checa se ela fez o pareamento correto. Se ela não tiver feito, vem a outra DNA polimerase, retira e coloca o correto. Não era isso lá em bioquímica? Então pode acontecer, a principal capacidade de edição, né, de reparar erros é feita pela própria DNA polimerase. Mas pode acontecer que essa DNA polimerase tenha feito alguma coisa errada. Então a P53 ela consegue chegar aqui nesse ponto de checagem e verificar se teve algum erro. Professora, quando a P53 atua no primeiro ponto de checagem, qual é mais a função dela, que a senhora disse? É checar, porque só, no momento que houve a replicação, só uma das fitas é metilada. Então imagine aqui que a gente tem o DNA, uma cópia só, né? Uma das fitas está metilada, a outra não. Então ela pega a outra fita que também vai servir de molde, porque não vai separar e replicar as duas. Então ela pega a outra fita e vai checando se tá, tá certo, tá certo, tá certo, com base na fita metilada, tá? Então chega se a fita tá certa com base na metilada. Com base na metilada. Então na primeira vez que acontece a ação da P53, ela pega isso aqui, ó, os pincéis bons, muito bons pincéis, muito. Aqui precisa mais review do que pincel. Aí essa aqui, né? Tá metilada, vou dar aqui pro outro lado. Tá metilada, tá metilada.
Aí ela vai conferindo nessa primeira etapa aqui, no ponto de verificação G1S. Então ela vai checando, se tiver algum erro aqui nessa outra fita que não tem metilação, o que é que ela faz? Ela para e diz, ó, tem que corrigir. E ativa o reparo. Ela ativa os genes que fazem o reparo, inclusive. Quando começou o processo de replicação, vamos dizer que eu já... Ah, olha aí a diferença. Vamos dizer que eu fiz agora 2 fitas. Veio aqui essa fita metilada, tá? Que era a primeira. E no processo de replicação, não sei se vocês se lembram lá de bioquímica, a outra fita, que era a fita molde, ela também vai ser o quê? Metilada, tá? Então a P53 entra pela segunda vez agora no ponto G2M para checar se a replicação foi feita de forma correta. Então ela vai olhando essa fita não metilada e vai comparando com a metilada. Mesma coisa na outra. Tá? Se tiver algum erro, ela para e manda fazer o reparo. Professora, mas Oi. aí é onde entra a atuação dela na apoptose? Porque nessa parte é só a questão dos genes de reparo. que são ativados, né? Se for uma lesão irreversível, ela ativa os genes de reparo. Agora vamos supor que tenha aquela mutação que eu mencionei anteriormente, que são os genes de reparo que estão mutados. E não ela. Ela reconheceu o erro, ela ativa os genes, mas eles estão mutados, eles não fazem o reparo. Ela vai e atua de novo, identificando que houve o erro, não foi reparado, ela vem passando de novo. Se tiver sido reparado, né, vamos supor que aqui, ó, tem um erro, né? Ela, opa, repara, ativa o reparo. Ela vai de novo aqui, fita metilada. Reparou? Não. Então o que é que ela faz? Ela ativa a apoptose, certo? Então ela sempre vai comparar com base nessa fita metilada. Vou pagar porque eu tô com medo de manchar minha blusa. E professora? Oi. Qual é a classificação da P53 como um gene, já que ela pode tanto induzir o reparo quanto a apoptose? Ela tem alguma classificação? Ela é supressor de tumor. É chamada de supressora de tumor. É. O gene é o TP53. A proteína é TP53. P53 é a proteína. Então chegou aqui, ó. Ela foi e checou que tem um erro. Ela ativou o reparo. O reparo não aconteceu. Aí ela vai fazer 3 mecanismos que só quando a gente estiver vendo lá insensibilidade a inibidores que a gente vai falar. Mas ou ela bota a célula para ficar em G0 para sempre, senescência, ou ela desencadeia a morte celular programada, né? A apoptose. Ou ela consegue desencadear o reparo, que numa célula neoplásica não vai acontecer na maioria das vezes, e aí se reparar, ela progride para a divisão celular. Mas os 2 caminhos da célula que não repara é esse, senescência, que é permanecer em G0 para sempre, ela não vai se dividir mais, ou ela desencadeia a apoptose, tá? E aí progride para a mitose, onde a gente tem outro ponto de checagem também, que é essa APC aqui, que vocês vão ver a APC hoje de novo, mas não é a mesma APC do ciclo celular, tá? Não confundam. Então, só para lembrar para vocês mais ou menos as etapas de um ciclo celular. Portanto, para que as células cancerígenas tenham autossuficiência de proliferação, alguma daquelas etapas, aquelas 5 etapas que eu falei, ligação do fator de crescimento, transdução de sinal dentro do citoplasma, transdução de sinal dentro do núcleo, começa a transcrever os genes que vão codificar para as enzimas da divisão celular, para a duplicação do conteúdo intracelular, e a 5ª etapa, que é a divisão em si, certo? Então, a gente precisa que alguma dessas etapas seja afetada. Então, por exemplo, a gente pode afetar a primeira etapa. Células neoplásicas vão secretar seus próprios fatores de crescimento ou têm a capacidade, por uma mutação, de induzir as células estromais, aquelas que dão a sustentação, né, da matriz extracelular, a fazer isso. E a maioria, quando isso acontece nas células estromais, vocês devem se perguntar, professora, se está induzindo a produzir fatores de crescimento pelas células estromais, por que não atua diretamente nelas? Por que as células do estroma também não viram uma neoplasia, né? Porque as células neoplásicas que estimulam as células estromais a secretarem fatores de crescimento, as neoplásicas têm o receptor. As estromais não têm. Então não atua sobre elas, só vai atuar sobre a célula neoplásica, tá?
Então, essa secreção pelas células estromais, na maioria das vezes, ocorre de forma paráclise, né? Ela secreta para atuar sobre as outras células. E em condições normais, as células que sintetizam o fator de crescimento não expressam o receptor cognato, que foi o que eu acabei de explicar, né? As células estromais não vão expressar o receptor para se ligar àquele fator de crescimento, portanto, elas não vão se tornar também uma célula neoplástica. Elas vão continuar só com o seu papel de sustentação daquele tumor. Também podemos ter aqui muitos dos inúmeros receptores do fator de crescimento funcionam como oncoproteínas quando são mutados. Então, nós podemos ter mutações que tornam eles constitutivamente ativos e são dependentes de fatores de crescimento. Então, são aqueles que a gente viu lá dos proto-oncogenes que se convertem em oncogenes através de processo de superexpressão, né? Ou uma mutação direta, tá? Então, apresentam superexpressão e há fatores abundantes, né? Então, por exemplo, a célula neoplástica, ela tem lá um receptor, né? Só que esse receptor é para um fator de crescimento em determinado tecido onde ela está crescendo, que ele não ocorre com muita frequência. O que é que ela faz? Ela sofre uma mutação para que aquele receptor de fator de crescimento, ele seja um receptor de qual fator de crescimento agora? Fator de crescimento da epiderme, que é algo que a gente está constantemente produzindo, porque as células da nossa pele, da nossa epiderme, precisam se renovar constantemente. Da mesmo jeito para das células estomacais. Então, as células neoplásicas têm essa capacidade, né, pelo processo de progressão tumoral, de sofrer uma mutação que mude a estrutura do seu receptor para que ele interaja com esses fatores de crescimento que são secretados constantemente. Consequentemente, se eles estão sempre presentes na corrente sanguínea, ela sempre é estimulada a se proliferar, tá? Terceira modificação que também pode acontecer nessas células neoplásicas para que elas consigam se manter aí se proliferando, né? Ou elas produzem um fator de crescimento, ou elas produzem receptores que interagem com fatores de crescimento que são secretados o tempo todo, ou podem haver mutações em genes que codificam os componentes das vias de sinalização, né? Aquelas que causam a transmissão de sinal ao núcleo, ou moléculas também transdutoras do sinal, que são normalmente, né, do processo de biosinalização, as proteínas G, as tirosina quinases, tá? Então, são alterações nessa molécula que vão causar alterações na sinalização desses receptores. Então, duas oncoproteínas importantes na categoria de moléculas de sinalização são a RAS e a ABL, que é uma oncoproteína que existe como, que a gente falou na aula passada, fusionada com o BCR. Exatamente, que ela só vai ter ação neoplásica oncogênica se ela estiver condensada com o BCR, né? Então, a gente precisa que o processo de translocação lá aconteça, né, dos pedaços do genoma. Então, isso vai fazer com que ela seja constitutivamente expressa, estimulando sempre a proliferação dessas células. Então, lembrem aqui, ó, a gente viu no processo de translocação, né? Esse aqui é quando a gente tem a formação, devido ao processo de translocação, de rearranjo gênico, a gente tem que esse oncogene, ele vai se ligar a esse BCR, formando uma proteína, né, quimérica, que a gente chamou na aula passada, lembra? Dessa proteína quimérica é que tem a capacidade de favorecer com que essa célula entre em ciclo celular, em divisão celular constante. Por quê? Porque essa proteína quimérica, ela codifica uma tirosina quinase que não é inibida pelo inibidor de tirosina quinase que existe normalmente dentro das células. Lembram? Lá na figurinha que eu botei tinha um X aqui, né? Então, o inibidor, ele não atua. Se ele não atua, essa tirosina quinase ativa várias vias de sinalização dos fatores de crescimento. Então, vai estimular a célula a se dividir constantemente, tá? Aqui a gente também viu, ó, que isso também pode acontecer através desse rearranjo que a gente viu, quando a gente tem a troca dos pedaços do cromossomo 14 e do cromossomo 8, em que o oncogene MYC, né, que ativa a divisão celular, ele se move para o promotor superativo da imunoglobulina. Então, ela vai superexpressar esse oncogene e a gente tem aí o favorecimento da proliferação celular. Então, ou eu posso ter a formação de uma proteína que é
quimérica, que vai ser muito mais ativa nesse processo, ou posso ter a superexpressão. São os dois mecanismos. Formação de uma molécula que vai contribuir para a proliferação da célula neoplásica, ou a superexpressão dessa molécula, tá? Quando ela aumenta a sua expressão, que ela se converte em oncogene. Enquanto ele está aqui, ele não vai causar problema. Mas no momento em que ele vai para um promotor superativo, porque aqui ele está inativo, quando ele vai para o promotor superativo, aí é que ele vai causar o problema, certo? Além, né, dessa BCR, ABL que eu mencionei, que é derivada do processo de rearranjo gênico da translocação, também falei lá de uma proteína chamada RAS, né? Então, em condições normais, RAS, ela oscila entre o estado de transmissão de sinal ativado e o estado quiescente. Esse estado quiescente é quando ela não tem o sinal do receptor ativo, ou seja, não houve ligação de fator de crescimento, tá? Na célula neoplásica, o que é que acontece? Essa RAS está ativada constantemente, ela não depende de um fator de crescimento se ligar para ela ser ativada. Então, se ela não depende de um fator de crescimento, ela vai diretamente ativar a proliferação celular sem necessidade de nenhum fator de crescimento, certo? Então, aqui, ela vai sinalizar para as vias interligadas, ou seja, as quinases, né, dependendo de ciclina, que convergem para o núcleo e vão alterar a expressão de genes que regulam a proliferação, como o MYC, que a gente acabou de ver, que ele tem essa capacidade de desencadear a proliferação da célula neoplásica, mas isso aconteceu pela mutação da translocação, do rearranjo genético que fez ele ir para um promotor superativo. Aqui a mutação não foi um rearranjo genético, pode ter sido inclusive uma mutação pontual, né? Algo que alterou diretamente a RAS, fazendo com que ela não dependa do processo de ativação para ficar ativa. Ela já está ativa constitutivamente. Então percebam aqui, ó, isso aqui é em condições fisiológicas. Vem o fator de crescimento, se liga ao receptor. Quando ele se liga ao receptor, isso aqui é aquele processo de biosinalização que vocês devem ter visto em bioquímica, né? Da sinalização das proteínas G. Então essa proteína G, ela vai fazer com que esse RAS inativo torne-se ativo. Ele ativo, ele vai fazer aquela cascata de transdução de sinal dentro do citoplasma. Ó. Todos esses fatores aqui de transcrição vão, no final, culminar em fatores que entram dentro do núcleo e ao adentrarem no núcleo, eles vão ativar a transcrição de genes que favorecem a progressão ao ciclo celular. Ciclinas, quinases dependentes de ciclinas, proteínas que estão relacionadas à replicação do DNA, certo? Então, a MYC é a principal proteína ativada por esses fatores de transcrição. Ela também é um fator de transcrição, mas que é ativado por esses que vieram do quê? Da cascata de sinalização fora do núcleo, certo? Que depende da ação da RAS. Quando é uma célula neoplásica, o que é que acontece? Ela precisa que esse fator de crescimento se ligue aqui? Não, a RAS já está ativa constitutivamente, isso aqui não existe. Tá? Se ela está ativa constitutivamente, ela sempre vai ativar esses fatores de transcrição que chega lá dentro do núcleo, tem a capacidade de ativar a MYC. MYC é um fator de transcrição também que vai ativar a transcrição de vários genes importantes para a progressão do ciclo celular, então a célula fica em constante divisão celular. Conseguiram visualizar? Oi. Para mim, quando foi o slide passado, aquela pressão do promotor superativo, né? Superativo. Como é que vai ser na célula neoplásica? Sim, ela não precisa do promotor superativo. Como é que faz para... Esses ativam a transcrição dela, né? E como eles estão sendo produzidos constantemente, porque nada para, porque ela não depende do sinal do fator de crescimento, também é como se estivesse ativando constantemente, entendeu? Professora, isso tudo que a senhora está falando agora é que faz parte daquela etapa 3, né? Isso aqui? Etapa 3. Etapa 3. E 4, né? Quando a gente já tem ali as transduções dentro do núcleo. Então, nós podemos ter mutações que afetam os genes reguladores da transcrição do DNA, como a gente acabou de ver, o MYC, ele atua onde? Ele depende ou lá daquele promotor, né? Que foi feito pela translocação, ou ele depende dos fatores de transcrição que conseguem entrar no núcleo e ativar ele para que ele comece a ativar a proliferação da célula. Mas se a mutação acontecer diretamente nele, que é o principal, tá? Desses que afetam a etapa 4,
ele também já consegue aí ficar ativando diretamente, ele fica constitutivamente ativo, que é o que a gente fala quando o gene ele é decodificado sempre, tá? Como proteínas de respiração, que a gente precisa o tempo todo, então sempre vai ser decodificado. Então nós podemos ter essas mutações acontecendo no MYC, ou MYB, JUN, FOS, REL, que são todos genes relacionados à secreção de fatores de transcrição que ativam a proliferação celular. Então, eles funcionam como fatores de transcrição que regulam a expressão de genes que promovem o crescimento, como as ciclinas, quinases dependentes de ciclinas, tá? E na 5, né, que é quando já a célula entra de fato na divisão celular, ativei todos os genes, né, veio, então já tenho as ciclinas, as quinases dependentes de ciclinas, então vamos começar aí o ciclo celular, entrar em G1, em S, em G2, M, certo? Então, dentro do ciclo celular diretamente, nós temos 2 pontos de verificação principais do ciclo celular. Um na transição entre G1 e S e outro na transição entre G2 e M, certo? Esses são rigorosamente regulados por um equilíbrio entre os fatores promotores de crescimento e os fatores de supressão de crescimento ou inibidores de crescimento, bem como também por sensores de danos ao DNA. Se eu detecto que tem a presença de algum dano no DNA que será replicado, ou, né, nessa fase aqui em que ele já foi replicado, se eu detecto que houve um erro no processo de replicação, eu vou parar o ciclo celular para que seja reparado. Se não for reparado, eu vou desencadear a apoptose ou a senescência dessa célula, tá? Isso é o padrão normal do ciclo celular, né? Uma vez que as células passam pelo ponto G1S, elas estão empenhadas em passar pela divisão celular, em especial com a replicação do DNA. Seguiu, né, para a fase S. Portanto, defeitos no ponto de checagem G1S são particularmente importantes no câncer, porque eles vão direcionar ao aumento da divisão celular. Todos os cânceres parecem ter lesões que desativam o ponto de checagem G1S, seja por desativar P53 ou os outros, né? Tem vários outros mecanismos que atuam nesse ponto de restrição. Então, ela tem mutações que favorecem que ela não consiga checar. Se ela não consegue checar, ela diz, não, pode ir para S. E aí, segue para S mesmo com os erros. Ok? Esse é o que antecede a duplicação, né? Isso, é o que antecede a replicação. Aí, se não checa direito, não faz, aí segue para a proliferação com os erros. Ok? Vocês querem parar agora? Porque uns 40 e pouco. Ou então vai direto, porque já é insensibilidade, aí não dá mais para parar não, tá? Pois vamos. Então, em condições normais, né, já vamos iniciar agora a insensibilidade a inibidores. Vocês compreenderam o que favorece a proliferação, né? Pode ser o aumento de um fator de crescimento, né, pela mutação faz com que ela produza um fator de crescimento, ou pode ser a mutação que favoreça que ela tenha receptores para fatores de crescimento que são produzidos constantemente, ou ela pode ter mutações que fazem com que o sinal que ativa a MYC lá no núcleo seja ativado o tempo todo no citoplasma, ou essa mutação pode favorecer que a ativação da MYC aconteça já no núcleo, a mutação diretamente nela, certo? Tudo isso vai culminar na ativação dessa proliferação da célula neoplásmica. Entenderam, né? Oi. Isso tudo que a senhora está falando, do Hopkins, do núcleo Hopkins. Né? Translocação, por exemplo, da proteína quimérica. Isso. E o superativo lá, o promotor. Exatamente. Tudo isso favorece uma superexpressão que ativa. Isso é a nível citoplasmático, né? Que vai ativar a MYC lá dentro. Mas também pode acontecer a mutação direto na MYC, que já é a nível nuclear. Certo? Então, em condições normais, os produtos dos genes supressores de tumor vão aplicar freios a essa proliferação celular. Como, né? Pode promover a entrada dessa célula em G0, que é o que a gente chama de senescência não replicativa. Por quê? Porque essa célula ela não vai se replicar mais. Ela fica como se fosse dormente, certo? Ou ela vai promover o reparo, e aí se a célula for reparada, ela segue para a divisão celular, ou ela vai desencadear a morte celular, a apoptose dessa célula, tá? Então, são 3 caminhos que os genes supressores de tumor desencadeiam, tá? Senescência, reparou, tá tudo certo, segue para a divisão celular, não reparou, segue para a apoptose, tá bom?
Então, nas neoplasias, as células perdem tais genes, tornando-se refratárias à inibição do crescimento, simulando os efeitos promotores de crescimento dos oncogenes. Às vezes não há presença de um fator de crescimento, mas também para que iniba a proliferação celular, determinadas células precisam do inibidor. Se ela é insensível ao inibidor, então ela vai continuar se multiplicando, tá? Um exemplo é o RB, que é um gene supressor de tumor do ciclo celular. Ele é inativado direta ou indiretamente na maioria dos cânceres humanos. E não só ele está relacionado ao retinoblastoma, né, que esse RB vem de retinoblastoma, mas a outros cânceres. E no retinoblastoma, que é o mais comum da gente identificar essa mutação na RB, nós temos que ter a presença de duas mutações para a forma esporádica, que eu mostrei inclusive na aula anterior, né? Lá na parte de deleção, porque nessa parte dos genes supressores de tumor, a gente normalmente precisa que os dois alelos estejam alterados. Quando a gente fala lá do anterior, da parte de proliferação, como é na maioria das vezes a conversão de proto-oncogenes em oncogenes, a gente só precisa que um alelo varie, porque, como eu falei na aula passada, ele é dominante, né? Então a alteração de um alelo vai causar já essa alteração. Nesses inibidores aqui dos genes supressores de tumor, a gente precisa de mutações nos dois alelos, tá? Então os dois alelos devem ser desativados para a manifestação do retinoblastoma da forma esporádica, tá? E uma mutação é necessária para a manifestação do retinoblastoma na forma familiar. Vamos entender mais um pouquinho como é que isso acontece. Então percebam aqui, forma esporádica, eu preciso de alteração dos dois alelos. Significa que na forma familiar eu também não precise da alteração nos dois alelos? Também preciso da mutação nos dois alelos. Só que o que é que acontece? Na forma esporádica vem aqui o indivíduo. O indivíduo foi formado, foi aquele exemplo que eu dei lá na deleção, e em determinado período da vida dele, ele sofreu uma deleção que causou a mutação do primeiro alelo do gene RB. E em outro momento da vida, de novo, ele sofreu outra mutação que causou a mutação do segundo alelo do gene RB. Então, ele só vai manifestar a doença, o retinoblastoma, se ele tiver duas mutações, né? Ou seja, os dois alelos têm que estar modificados. É uma mutação recessiva, né? Homozigose recessiva. Então, ele vem aqui, né? Agora eu esqueci qual foi o pincel que era bom. Será que é esse aqui? Então, o indivíduo, ele se formou aqui, veio a mãe, né? Não veio não. Não era esse, não. Era o outro. Obrigada. Aí a mãe aqui, ó. Azão. O pai azão. Formaram os gametas. Ele formou, obviamente, se é um homozigoto dominante, vai ser azão. O indivíduo foi azão. Passou pela primeira mutação aqui, ele virou azinho, né? Uma homozigose recessiva que manifesta a doença. Passou pela segunda mutação, ele virou azinho. E aí ele manifesta a doença, tá? No caso da familiar, por que eu falo que eu preciso de uma mutação? Eu preciso de uma mutação, mas os dois alelos da mesma forma têm que estar alterados. Sabe o que muda na forma familiar? Eu já tenho um alelo alterado desde o momento do nascimento, né? Que veio herdado. Então tá aqui a mãe azão, só que o pai é azinho. Na formação dos gametas veio justamente o azinho, né? Então o indivíduo é azinho, ele já tem um alelo alterado, enquanto esse aqui só veio ter o alelo alterado aqui, né? Bem pra frente. Então ele tem que ter a herança familiar e ele tem que passar por uma mutação. Quando ele passa por essa mutação, ele passa até agora os dois alelos mutados recessivo, homozigose recessiva, manifesta o retinoblastoma, certo? Então tem que ter a modificação dos dois alelos. Vou deixar esse aqui separado desse lado. Então o que é que esse RB ele faz, né? Então, a função
mutação da proteína RB e também de outras, tá? Tenham em mente que não vai ser a mutação apenas da RB que pode desencadear o mesmo problema, não. Mutação na proteína P16, mutação em proteínas ciclinas D, a quinase dependente de ciclina 4, outras ciclinas, outras quinases dependentes de ciclinas também podem desencadear o mesmo problema, certo? Mas o principal que é identificado nas células tumorais é a mutação no RB. Então, a função dessa proteína, dessas proteínas, né, é regular o ponto de restrição G1S. Então, vocês percebem, a função não é só da P53. Como eu disse, tem outros genes associados também a essa verificação. Então, quando ele regula G1S, ele é o portal através do qual as células devem passar antes que a replicação do DNA se inicie. Então, na fase G1, diversos sinais são integrados para determinar se a célula deve progredir através do ciclo celular, ou seja, deve entrar na fase S e se proliferar, ou se ela deve sair do ciclo celular e se diferenciar. Não vai se dividir, vai só se diferenciar. Obviamente, se a célula está se diferenciando, eu não tenho uma elevada anaplasia, então eu tenho um baixo potencial de malignidade, né? Quanto mais diferenciada a célula, menos potencial de malignidade. Se eu tenho uma desdiferenciação elevada, é que eu tenho um potencial de malignidade associado. Então, a RB é quem vai coordenar essa determinação. Se a célula vai entrar no ciclo celular ou se ela não vai entrar no ciclo celular. Se ela vai só ali ficar se diferenciando para desempenhar a sua função. Então, tem um controle, né, do funcionamento dessa RB. Quando é que ela vai ativar a célula a entrar em proliferação e quando é que ela vai inibir a célula de se dividir. Então, isso aqui, ó, essa figura são as condições fisiológicas, tá? Então, por exemplo, para a célula se dividir, como é que vai acontecer o sinal do RB? Nós temos que ter a ligação dos fatores de crescimento, né? Esses fatores de crescimento se ligam e vão ativar aqui essas proteínas, outras que eu mencionei, né? As ciclinas D, as quinases dependentes de ciclina 4, A6, A2, certo? Essas moléculas ativas, que é o que uma quinase faz? Fosforilação, desfosforilação, né? O papel de uma quinase. Então, ela vai hiperfosforilar a proteína RB. A proteína RB hiperfosforilada sofre uma mudança conformacional, que é como se ela se soltasse dessa estrutura hiperfosforilada. E aí, quando ela se solta, ela se liga à região promotora do gene, ativando a transcrição de genes que vão favorecer a entrada da célula na fase de replicação, né? Portanto, seguir com a divisão celular. Então, obviamente, se eu tenho um fator de crescimento, eu estou ativando a entrada da célula na divisão celular. Esse processo de ativação da proliferação celular depende de uma RB inativa. Então, quando ela está hiperfosforilada, ela está inativa, porque ela perde essa morfologia dela, né? Esse fragmento dela. Então, a sua forma inativa é que ativa a proliferação celular. O que é que acontece? Essa célula, ela quer se dividir, né? Tá chegando fator de crescimento, inativando a RB, portanto, ela tá fazendo com que a célula se divida. Quando a célula não quer mais se dividir, condições normais, né? Começam a chegar agora os sinais de quê? De inibidores do crescimento, tá? TGF-beta, P53. Então, eles vão estimular, a cascata que eles desencadeiam dentro da célula é uma cascata de estimulação de quê? De outros inibidores. Inibidores de quinase dependente de ciclina, né? A P16. Esses inibidores vão inativar essas mesmas moléculas aqui. Essas ciclinas e essas quinases. Se eu não tenho quinase, eu não tenho ninguém para fosforilar. Se não fosforila a RB, ela permanece ativa. Ela ativa, se liga à região promotora, mas devido a essa conformação, que tem essa parte aqui hipofosforilada, se ligam outras duas proteínas que impedem a chegada da RNA polimerase. Se não chega a RNA polimerase na região do promotor, não há transcrição dos genes, portanto, não progride para a fase S, não progride para a proliferação celular. Então, ela inibe o crescimento.
Então, tenham em mente, RB ativada, RB inativada, ela permite o crescimento celular. Inativa permite o crescimento. RB ativada, ela inibe o crescimento, a proliferação celular, certo? Tenham isso em mente. Oi. Sempre tem aquele 2-fosfato, né, que se liga no final ali, né, no ativo. Sim, sempre tem. Aí o caso vai inativar são as histonas. As outras 4 aqui que vai inativar o quê? Aí no caso a histona metiltransferase, a histona delasa. Isso, nesse formato, quando ele se liga a essa região do promotor, ele favorece a interação com essas duas histonas aqui. Quando elas se ligam, elas formam um complexo proteico que impede a chegada da RNA polimerase. A RNA polimerase não consegue se ligar à região do promotor, e aí ela não consegue transcrever o gene, tá? Outra proteína importante, gene importante, né? O TP53. O TP53 é um gene supressor de tumor também, mutado com frequência em cânceres humanos. Cerca de 70% dos cânceres têm uma mutação no gene da TP53. Se não no gene da TP53, a gente identifica a mutação no seu inibidor, que é o MDM2. Então imagine, a TP53 ela tem um inibidor, esse MDM2. Se ele está mutado, ele não existindo, ou ele estando constante, né, constitutivamente sendo expresso, então ele vai fazer o quê? Constitutivamente vai inibir o tempo todo o gene da TP53, tá? Se ele é expresso só em condições, né, que necessitam, quando identifica algum problema, aí ele chega e inibe a P53 quando é necessário. Já reparou tudo, o erro que tinha no DNA já foi reparado, não precisa mais de você aqui, P53. Então vem o MDM2 e inibe ela para que se progrida o ciclo celular. Quando ele está mutado, ele é super expresso, ele é expresso o tempo todo. Então, como ele é expresso o tempo todo, ele sempre inibe a P53, portanto ela não consegue desempenhar a sua função. Então ela não vai nem identificar os erros, nem vai estimular o seu reparo, tá? Então, ou é a mutação diretamente no TP53 ou no seu inibidor. A proteína P53, né, que é codificada por esse gene, é um fator de transcrição que impede a neoplasia por meio de 3 mecanismos que a gente já mencionou. Ela ativa a parada do ciclo celular temporariamente, que é o que a gente chama de quiescência. Para que ela para? Não é o G0, ela para o ciclo celular para quê? Ela identificou um erro e ela para acontecer o reparo, né? Então, esse período de quiescência aqui é quando a gente está tendo o reparo, certo? Segundo mecanismo que ela também pode desencadear, indução da parada permanente do ciclo celular, a célula entra em G0 ou senescência, tá? Ou então ela desencadeia diretamente a morte celular programada, a apoptose, certo? Quando é que ela vai desencadear senescência ou apoptose, né? Ainda não se tem essa determinação. Não tem, então, tal coisa acontece, desencadeia a apoptose, ou outra coisa. Tá? Ela pode ir por esses 2 caminhos, certo? É só tipo uma lesão muito extensa, que não tem muita comparação. Exatamente, sempre vai seguir. Pois é, mas não se sabe se vai seguir para senescência ou para apoptose, isso. Mas quando não para tentar fazer o reparo, é porque a lesão é muito extensa e não tem como consertar, né? Então, o RB é um sensor dos sinais externos, né? Porque ele não vê lá fator de crescimento e inibidor de crescimento, vocês acabaram de ver na figura. Já a P53, ela é um monitor central do quê? Do estresse interno. Ela não depende de fatores de crescimento ou de inibidores de crescimento. Ela está lá dentro checando se tem algum erro naquele material genético que vai ser replicado ou no que foi replicado, certo? Então, tem alguns estresses que disparam a ação normal da P53, né? Que é, por exemplo, uma anóxia, não tem ali a disponibilidade de oxigênio, uma superexpressão da MYC ou da RAS. Eu tenho um aumento da expressão da MYC, eu estou proliferando a célula o tempo todo. A P53 também tem capacidade de olhar, opa, tem alguma coisa errada. A MYC está muito expressa. Ou se eu tenho uma superexpressão da RAS, a RAS é o quê? É aquela que fica, quando está superativa, ela ativa o tempo todo lá dentro do núcleo, né? Chega lá dentro do núcleo o sinal para ativar a MYC. Né? Então, ela também desencadeia o mesmo processo, só que percorre uma via mais longa.
Então a P53 também é capaz de checar, opa, a RAS está sendo muito expressa, tem alguma coisa errada. Então ela também faz essa checagem, certo? E o principal, que é checar se há dano à integridade do DNA. Ela faz isso principalmente antes da replicação, né? Pelo aquele que eu mostrei no início. É o G1S, antes de entrar na replicação. No G1, e aí, se ela identifica um erro, o que é que ela faz? A própria P53 induz a expressão de genes de reparo e dos genes relacionados à quiescência, que a célula fique lá quietinha para que o material genético possa ser reparado. E depois da replicação, que ela atua lá no ponto G2M, que eu mostrei lá no começo, ela vai checar se há danos naquele material genético que foi replicado e também faz a mesma coisa. Vai induzir os genes de reparo para que seja reparado aquele material replicado. Aí no final ela checa. Houve o reparo? Não houve o reparo. Então o que é que ela faz? Ou ela leva a célula à senescência, ou ela leva a célula à apoptose. Ainda não se sabe qual o caminho que ela escolhe e por quê, tá? Mas ela pode levar os dois caminhos. Então aqui, ó. Quando a P53 está normal, né? Por exemplo, um dano por hipóxia, né? Falta oxigênio, acontece um dano ao DNA. A P53 identifica esse dano. Por quê? Porque ela está ativa, ou seja, ela está sensível a fatores inibidores, como os danos de DNA. Não pensem sempre em inibidores, né? Quando a gente está falando de insensibilidade a inibidor. Ah, professora, mas eu não vi se referindo a nenhuma molécula inibidora de crescimento. Inibidor a que se refere esse tópico, né, lá do livro, é qualquer coisa que pare a proliferação celular. Então, quando a P53 está funcionando, ela está sensível ao dano no DNA. Ela consegue identificá-lo para tentar solucionar, certo? Então, o dano ao DNA é o processo inibitório, ok? Então, ela identificou o dano, o que é que ela vai fazer? Ela vai desencadear, pode desencadear a quiescência, né? Em que ela deixa a célula quietinha para que aconteça o reparo do DNA, certo? Se esse reparo for bem sucedido, ela deixa a célula entrar em divisão, tá aqui, ó, completando a mitose já no final. Se esse reparo não for bem sucedido, o que é que ela pode desencadear? Senescência, a célula fica eternamente em G0, ela não pode mais se proliferar, certo? Ou ela desencadeia a morte celular programada. O que é que pode acontecer também? No momento em que ela identifica, antes da replicação ou após a replicação, o dano, e aí ela faz com que haja aquiescência e ativa os genes de reparo, né? E o reparo não puder ser feito, ela vai no final checar, não foi feito o reparo. O que é que ela faz? Morte celular programada, tá? Causa a morte da célula porque o reparo ele não foi possível, ok? Então, o que é que acontece quando a gente tem a mutação da P53? Isso aqui é em condições normais, quando ela está funcionando. Oi? Qual a diferença de quando tá ali pro RAX e para o GD de 45? E são dois caminhos diferentes. Todos são... É porque aqui... Eu não sei quais os caminhos diferentes. Tinha duas setas. É porque eu botei aqui que é essência para vocês associarem. Eu me refiro ao que levar a apoptose. Quando tem a falha no reparo. Quando falha o reparo. Quando falha o reparo, né? Então, quando tem a falha no reparo, vai para a apoptose. Se for o reparo bem sucedido, é que continua para a divisão celular. Mas aqui, tanto o P21 como o GA, ele vai estar relacionado ao reparo desse DNA, certo? E como? Esse daqui vai reparar principalmente, porque por isso que é ele que vai para o reparo, e esse daqui, ele está inibidor da quinase dependente de ciclina, ele faz o quê? Aqui é a essência. Esses são os genes relacionados a parar a célula, para que ela seja reparada, e esses são os genes, né? Não é só esse, tem outros, tá, relacionados ao reparo. Se o reparo for bem sucedido, sai da quiescência e entra na divisão celular. Se não for bem sucedido, vai para a apoptose. Isso em condições normais, né? E aí, o que é que acontece quando ela está mutada? Quando ela tem uma mutação da P53, ela fica insensível ao inibidor. Qual é o inibidor no caso da P53? Danos ao DNA. Ela não consegue enxergar os danos. Então, tem um dano ao DNA, mas essa P53 está mutada, então ela não para.
ela não para a célula para ser reparada, ela não joga a célula para a senescência e nem ela joga a célula para morte, tá? Então, segue a célula se proliferando com aquela alteração no DNA, gerando o tumor, a neoplasia, ok? Da mesma forma que o RB, né, que a proteína P53, a gente também tem o TGF-beta, que é uma citocina, né, que também possui uma atividade supressora do crescimento, reprimindo genes promotores de crescimento, como a MYC e a quinase dependente de ciclina 4, que favorecem a proliferação, certo? Então, essa TGF-beta, ela inibe a proliferação porque ela inibe esses promotores do crescimento. Quando ela sofre uma mutação, a gente tem uma alteração, né? Altera o receptor do TGF-beta tipo 2, principalmente, ou então as moléculas SMAD, que vão transduzir os sinais dessa interação do TGF-beta com o receptor, e aí vai alterar esses sinais antiproliferativos. Algumas vezes as mutações elas não vão acontecer nesse local, né? E aí o TGF-beta não consegue desencadear a inibição do crescimento. Outras vezes a célula tumoral vai perder o próprio MYC, mas vai potencializar outras vias ativadas pelo TGF-beta. Como qual? TGF-beta, ele tem essa atividade supressora do crescimento? Sim, né? Porque ele inativa lá MYC e quinase dependente de ciclina 4 principalmente. Mas ele também vai fazer o quê? Suprimir o sistema imune e promover a angiogênese, que são coisas o quê? Favoráveis ao desenvolvimento da neoplasia. Então, o TGF-beta, esse supressor de crescimento, ele tem duas vertentes. Ele pode ser prejudicial para a neoplasia, para a célula neoplásica, quando ele suprime o crescimento, né? Ou ele vai ser, ele pode ser benéfico para a célula neoplásica, quando ele está mutado e ele não suprime mais esse crescimento, porque em condições normais ele suprime, mas ele mutado, ele não vai suprimir mais esse crescimento, então ele pode ser benéfico nesse ponto, e dependendo do equilíbrio com outros genes, eu posso até não ter a MYC, mas como ele atua em condições normais, suprimindo o sistema imune e promovendo a angiogênese, ele vai favorecer também a neoplasia. Então, seja mutado ou seja normal, ele pode favorecer a proliferação da célula neoplásica. O que é que vai variar? Quando a gente tem um equilíbrio de expressão gênica, a gente precisa que esse TGF esteja mutado, né? O receptor dos TGF especificamente, para que ele iniba, para que ele favoreça a proliferação celular e iniba a sua ação supressora do crescimento. Mas quando a gente tem um desequilíbrio da expressão desses genes, o TGF normal, né, não tem nenhuma mutação do seu receptor, nem nele, ele normal, ele vai suprimir o sistema imune e promover a angiogênese. Então, o TGF-beta, ele vai impedir o crescimento ou promover o crescimento dependendo do estado de outros genes, mas ele tem uma relação direta com esse processo. Então, ou ele atua favorecendo a proliferação da célula neoplásica porque o seu receptor está mutado, ou ele atua favorecendo a proliferação da célula neoplásica, estando tudo normal, ele normal, o seu receptor normal, sem mutação, mas dependendo aqui da mutação que realiza a perda da MYC. E aí que ele tem esse papel de suprimir o sistema imune e promover a angiogênese. Mesmo que ele não sofra mutação. Mesmo que ele não sofra mutação. Mas tem que ter a mutação na MYC. Por exemplo, se a MYC estiver normal, TGF normal, vai suprimir o sistema imune e promover a angiogênese? Não, tá? Então, depende diretamente do estado dos outros genes. Outra forma de inibição de crescimento é através do contato celular. Vários estudos já comprovaram, né? Quando a gente coloca células não neoplásicas para crescer em culturas laboratoriais, elas vão crescer até serem inibidas por meio do contato de uma célula com a outra. Porque quando uma célula encosta na outra, ela diz, opa, não tem mais espaço. Por que eu vou crescer se não tem mais espaço? Né? E como é que elas reconhecem que estão encostando uma na outra, né? Porque as células, elas têm aqui junções membranares formadas principalmente pela proteína caderina.
Então, quando uma célula encosta na outra, ela interage uma cadeirina com a outra. Opa, estou encostando em outra célula, não vou mais crescer não. Então, nós, normalmente, em condições fisiológicas, inibimos a proliferação celular também dessa forma. Quando as células estão se proliferando e não encostam mais uma na outra, elas param de se proliferar. Por quê? Por que ela vai crescer se ela sabe que não tem mais espaço? Vai ser só para competir pelos nutrientes, pelo oxigênio, então ela para o crescimento. Nas células neoplásicas, o que acontece? A gente tem... Quem ativa, tá, essa parada no crescimento, né, por essa inibição de contato, é um gene chamado NF2. Quando essas células neoplásicas têm uma mutação desse gene NF2, ele vai inibir a cascata de sinalização que acontece quando duas cadeirinas se tocam, né, se encostam e se comunicam. Então, ele inibe essa cascata de sinalização. E aí, as células neoplásicas não reconhecem que tem células em volta e continuam a se proliferar. Então, não acontece a inibição por contato. Só acontece nas condições normais. Na célula neoplástica, como ela não reconhece esse contato, ela não para de crescer. Ela acha que tem espaço ali indefinido, ok? No caso, o TGF-beta, ele pode tanto impedir ou promover o crescimento do tumor, né? Aí, no caso, quando ele está normal, ele vai justamente reprimir esses fatores de crescimento ou promotores, que seja o CD4. Isso. Aí, quando ocorre essa mutação, ele deixa de promover, né? Mas se ele estiver normal, por exemplo, ocorrer que nem a senhora disse, mutação inibe, ele pode promover também o crescimento por outras vias. Porque ele inibe a angiogênese, né? Se eu tenho um vaso sanguíneo, se tem um nutriente chegando, a célula tem nutriente disponível para se proliferar. Também tem aí a questão do sistema imune, se eu diminuo a morte das células ali pelo sistema imune, ele também permanece por mais tempo. São os receptores que transduzem os sinais antiproliferativos. Para que o TGF-beta ele coloque a sua ação, ele precisa de dele se ligando ao seu receptor, certo? Isso acontece a nível de membrana. O que é que desencadeia a cascata de sinalização dentro da célula? O SMAD. O SMAD recebe o sinal do receptor do TGF ligado a ele. E aí ele desencadeia essa cascata que vai fazer com que pare o crescimento. Se ele não está funcionando, ele não causa a cascata de sinalização, certo? E por fim, né, a gente tem aqui o outro gene supressor de tumor, que é o APC. Destaco, como eu destaquei lá no começo da aula, que não é o mesmo APC do ponto de checagem, né, lá da mitose. Esse APC, ele codifica uma proteína complexada que degrada a proteína beta-catenina, que é componente da via de sinalização chamada WNT. Quando for para a figura, vai ficar mais fácil de compreender, certo? Em condições fisiológicas, os WNT são fatores solúveis que se ligam aos seus receptores WNT e aí transmitem sinais intracelulares que impedem a complexação da APC. Qual é a função da APC? Degradar a beta-catenina. Se a via do WNT impede a complexação do APC, eu não tenho como degradar a beta-catenina. A beta-catenina livre, ela transloca para o núcleo, onde atua como ativador transcricional da divisão celular, certo? Isso em condições normais, ok? Então, quando a célula quer se dividir, vão chegar esses fatores, como a gente pode chamar de fatores, como se fossem fatores de crescimento, tá? Esses fatores WNT. Eles se ligam lá, se ligam ao receptor e vão ativar a proliferação celular por conta desse mecanismo. Então, em células neoplásicas, a gente tem a perda da APC. Sem complexação da APC, o que é que acontece? Que a gente acabou de ver? Não degrada a beta-catenina. Então, a beta-catenina está sempre, né, livre. Então, ela está sempre entrando no núcleo. Qual é a função dela? Ativador transcricional da divisão celular. Se ela nunca é degradada, ela sempre vai entrar dentro do núcleo e ativar a divisão celular. Só que com essa mutação da APC, eu não dependo mais dos sinais de crescimento WNT. Isso vai acontecer constantemente, porque não existe mais APC, certo?
Então, isso leva ao aumento da transcrição de genes que promovem o crescimento, como a ciclina D1, o MYC, né? Reguladores transcricionais, como o twist, o slug, que reprimem a expressão da caderina. A gente acabou de falar. Quem é que permite que as células identifiquem o contato com outra célula? Comunicação entre as caderinas. Se eu não tenho, se a expressão da caderina está sendo reprimida, né? Então eu vou reduzir a inibição de crescimento por contato. Então a célula neoplástica continua a crescer. Então tanto eu tenho um estímulo constante da divisão celular, porque a beta-catenina não está sendo degradada, como eu também não tenho outro modo de inibição, que é a inibição por contato, porque eu não estou tendo a produção da caderina. Tá? Então não vou ter comunicação entre as caderinas que vão desencadear lá a sinalização dentro da célula. Então observem aqui, ó. Aqui é uma célula no repouso que não vai se dividir. Isso é o receptor WNT. A APC é uma proteína que existe, né, em complexo, com esse complexo de destruição. Ela complexada, ela degrada a beta-catenina. Beta-catenina degradada não faz nada. A célula permanece em repouso. Como é quando a célula quer se dividir? Vão chegar os sinais de crescimento WNT. WNT se liga ao seu receptor, vai acontecer a transdução do sinal intracelular. O que é que ele faz? Ele impede a complexação da APC com o complexo de destruição. Se não há complexação da APC com o complexo de destruição, a beta-catenina não é degradada. Não sendo degradada, ela vai atravessar a barreira do núcleo e se transformar em um fator de transcrição, que vai ativar a transcrição dos genes relacionados à proliferação celular. Então, quando uma célula normal quer se replicar, é só chegar ali o WNT que ativa a via WNT, certo? O que acontece na célula neoplástica? Eu não estou vendo nenhum WNT chegando aqui. Não tem. Mas, pela mutação que houve na APC, eu não tenho mais ela. Se eu não tenho mais ela, da mesma forma que aqui, eu não tenho a formação do complexo de destruição. Eu nem tenho a APC. Consequentemente, beta-catenina não é degradada. Se ela não é degradada, ela entra dentro do núcleo, fator transcricional que ativa a transcrição de genes da proliferação celular. Portanto, a célula neoplástica ela permanece se proliferando constantemente. Ah, professor, isso significa que essa beta-catenina é constantemente produzida dentro das células? Sim. Por quê? Porque a beta-catenina é uma das proteínas que ajudam a sustentar quem? Caderina, certo? Então ela é constantemente sintetizada para sustentar a caderina, que faz o quê? O contato, a comunicação intercelular. Além dela vir aqui e ativar os genes da proliferação celular, o que foi que a gente viu que ela também faz? Ela ativa genes, né, o twist, o slug, que vão diminuir a secreção, né, a codificação das caderinas. Então eu não vou ter mais nem aqui contato entre as células. Se eu não tenho contato entre as células, eu não tenho inibição por contato, a célula continua ainda mais a se proliferar. Vocês conseguiram entender isso aqui? Posso. Esse final é? Das caderinas. Das caderinas. Pronto. Essa beta-catenina, ela funciona como um ótimo fator de transcrição ativador. Vai ativar genes que vão desencadear a proliferação celular, ou seja, genes do ciclo celular, mas ela também ativa dois genes muito importantes, chamados twist, certo? E o slug. Esses dois genes. O que é que esses dois genes fazem? Eles inibem a secreção, a produção da caderina especificamente. Se eu não tenho essa caderina aqui, ó, percebam que elas interagem entre si para realizar o processo de comunicação. Se eu não tenho essa caderina, eu não tenho comunicação entre as células. Foi que a gente acabou de descrever a inibição por contato. Como é que a célula sabe que tem outra célula do lado? Quando há o contato entre as caderinas. Se não tem caderina, elas não vão descobrir que tem outra célula ali. Então não ocorre nem a inibição por contato. Tanto ela está se proliferando pela ativação dos genes do ciclo celular, como ela continua se proliferando porque ela não vai ser inibida pela comunicação entre as caderinas. Deu para entender? Qual a ligação da beta-catenina com a caderina? Tá? Pronto. Essa beta-catenina é como se fosse uma proteína de sustentação da caderina. Ela fica aqui na membrana sustentando a caderina para que ela faça essa comunicação. Por isso ela é secretada constitutivamente
dentro das células, certo? E professora, mas ela não está sendo secretada constitutivamente, então ela vai vir aqui para a membrana se ligar à cadeirina. Que cadeirina? Não tem cadeirina. Então ela não tem essa função para realizar, então ela vai para o núcleo, certo? Ok? Eu ia dizer só uma coisa, do WNT é normal, diferente da neoplásica, né? Porque ainda tem um WNT. Porque ainda tem tirando ele, é isso, Ali exatamente. não, constantemente. Constantemente. Aqui precisa do sinal do WNT para acontecer, certo? E a gente também tem o processo da cadeirina e tudo acontecendo. Professora, mas não é prejudicial? Percebam, se essa célula está normal, se ela quer se dividir, significa que ela tem espaço. Então ela realmente não quer que a inibição por contato aconteça, tá bom? Ok? Pronto, minha gente, terminou.